Fala galera, beleza? Renato Moreira aqui trazendo mais um vídeo de rulings. É isso aí galera, hoje é o seguinte, eu tava postando alguns vídeos sobre situações onde a galera tem dúvida, o cara ativa tal carta, contra tal carta, o que acontece, é isso aí. Só que hoje eu vou trazer um vídeo de algumas regras básicas, né? Que eu vou estar dando uma sequência de vídeos de regras básicas. Por quê? Porque às vezes as minhas explicações dos vídeos tem gente que não entende direito, tem gente que tem muitas dúvidas e acaba perguntando coisas que é bem mais básico do que eu tô falando. Então, como tem uma galera grande aí que tá seguindo o canal e tá vendo todos os vídeos, eu vou estar explicando algumas regras básicas, tá? Prioridade de turno, prioridade de ativação, win, whiff, sabe? Muitas coisas, né? E no caso, hoje eu vou estar explicando sobre prioridade de turno, ou seja, prioridade de ambos os jogadores. O Yu-Gi-Oh! É um jogo totalmente interativo, né? O jogador interage tanto no turno do oponente quanto no seu próprio. Então, é muito importante saber isso. Lembrando que saber as regras do jogo te dá vantagem, meu, entendeu? Então vamos lá. Hoje o tema é prioridade de turno. Vamos lá, galera. Como todo mundo sabe, vamos lá. Yu-Gi-Oh! Meu turno. Eu tenho a prioridade. Isso aí, básico, todo mundo sabe. Só que como é que funciona? Durante o meu turno eu tenho várias fases. Eu tenho a fase de apoio, fase de compra, fase de apoio, fase principal. Depois vem fase batalha, fase principal 2 e fase final, certo? Então, vamos falar a situação aqui que é o meu turno, certo? Então eu inicio fazendo minha fase de compra, né? No caso, o primeiro turno nem compra uma carta no caso. Então vamos lá, vamos supor que meu oponente já tem um efeito para ativar na minha fase de compra, certo? Se eu tiver algum efeito para ativar, a prioridade é minha, certo? Por quê? Porque é o meu turno. Se eu falo assim, ó, fase de espera, fase de apoio, ele pode falar assim: Renato, ainda na sua fase de compra, eu ativo tal carta aqui, ó. Por quê? No Yu-Gi-Oh! Quando eu tento mudar de fase, é uma ação minha, certo? E toda ação que eu faço, seja ativando efeito de monstro, invocando monstro, ou tentando mudar de fase, eu passo a prioridade para o meu oponente. O que é passar a prioridade para o meu oponente? Para ver se ele quer ativar um efeito ou se ele concorda que eu estou mudando de fase. No caso, se for para mudar de fase. Então, é mais ou menos isso. Aí depois a gente vai para a fase de espera, né? Ou fase de apoio. Vou falar fase de apoio que é melhor. Eu falo lá, fase de apoio. Ele não pode falar assim, na sua fase de apoio ativo isso. Não, é a mesma coisa. Renata, você vai fazer alguma coisa na fase de apoio? Não, então ele vai lá e ativa tal coisa. Ou simplesmente ele espera eu falar, fase principal. Aí se ele não concordar em ir para a fase principal, já que eu tô fazendo uma ação que eu tô mudando de fase, eu tô passando a prioridade para ele e ele vai falar assim, ó, ainda na sua fase de apoio, eu ativo tal efeito, entendeu? É mais ou menos isso. Aí a gente tem a fase principal. A mesma coisa. Ele não pode ativar nada enquanto eu não fizer uma ação. Entendeu? Qual seria a ação? Invocar um monstro, ativar uma carta, tentar mudar de fase, entendeu? E é mais ou menos isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, deixa eu ver se vi uma carta na minha mão. O ômega. O ômega é o seguinte, o efeito dele é assim. No turno do seu oponente, você pode banir essa carta, no caso banir ele mesmo como custo, e banir uma carta da mão do oponente, certo? A carta fala que ele só pode fazer aquilo na fase principal. Aí vamos supor que é meu turno e meu oponente tem um ômega. Quando eu falo fase principal, ele não pode falar assim, ó, efeito de ômega aqui, ó, vou banir e tirar uma carta da sua mão. Não, ele não pode fazer, ele tem que esperar eu fazer uma ação. Vamos supor que eu tenho um Kaiju na minha mão, ó que beleza, eu tenho um Gamaciel aqui. Aí eu falo, fase de compra, fase de apoio, fase principal. Ele não pode fazer nada, ele tem que esperar uma ação minha. Aí eu vou lá, Kaiju, entendeu? Ou se eu invocar um monstro, ele já pode pegar e efeito ômega, porque eu fiz uma ação, certo? E eu vou falar uma coisa aqui também. Muita gente acha que é assim, eu tô na fase principal aqui. Aí eu sou o dono do turno, eu falo, fase de batalha.
Não é porque eu falei fase de batalha que a gente já tá na fase de batalha. Não, não é assim. Se eu falei fase de batalha, o meu oponente entende, né, que eu tô tentando mudar de fase e ele tem que concordar e ir para a fase de batalha também. Se ele não concordar, ele fala: ainda na sua fase principal, eu ativo tal efeito. Ou seja, ele não concordou em ir para a fase de batalha, então ele vai lá, ativa o efeito dele, resolveu o efeito dele, ainda estamos na fase principal. Então ainda eu posso ativar efeito como se eu estivesse na fase principal. Aí, em algum momento, eu vou tentar ir para a fase de batalha de novo. Se ele falar, beleza, ok, entramos na fase de batalha. A fase de batalha, ela tem 3 etapas, né? Na verdade, 4, mas 3 etapas. Tem a etapa inicial, que tem cartas que fala, que é no começo da fase de batalha, ative tal coisa, certo? Então, no caso, ainda a prioridade é minha. Se eu tiver esse efeito mandatório que fala no começo da fase de batalha, eu tenho a prioridade. Senão, ele pode ativar o efeito. Aí temos a etapa de batalha, que é onde os monstros batalham, né? E temos a etapa final, ou seja, final da fase de batalha. Eu não posso pular nenhuma dessa etapa. Ou seja, se eu tô aqui, meu monstro ataca, ataquei. Então eu estou na etapa de batalha. Aí eu falo, fase 2. Ele pode, então ele já entendeu que eu estou tentando pular a minha fase final. Então ele pode falar, ainda na sua fase final, por exemplo, Evelyn Match, que é aquela carta que ativa no final da fase de batalha, entendeu? E com isso, ele ativando a Evelyn Match, ainda estamos na etapa final da fase de batalha. Não significa que eu possa atacar de novo. Eu não posso voltar às etapas da minha fase de batalha, certo? É mais ou menos isso. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Deixa o like, galera. Me ajuda, mano. Pra mim tá motivado a fazer vídeo pra vocês. O vídeo foi bem básico, mas é só pra vocês entenderem como é que funciona a prioridade de turno, tá? O próximo vídeo aí eu vou estar trazendo algumas coisas bem mais legal pra me estar avançando no meu esquema de vídeos de runes, tá, galera? E é isso aí, galera. Valeu, fui!